Olá, Graça e Paz, tudo bem? Gente, vamos para a nossa escola dominical. Eu estou gravando no sábado à noite, né? Se por acaso vocês ouvirem um fundo musical assim, não muito agradável, é porque tem uns vizinhos aqui que tá fervendo aqui, tá? Então, às vezes pode ser que algum fundo musical passe, tá bom? Olha só, eu mandei para vocês algumas coisas, né? Eu postei na semana passada. Eu quero me desculpar com vocês, porque domingo passado a gente não teve escola dominical. Tava tudo muito certo para eu vir dar aula e eu tive uma enxaqueca terrível. Então eu não consegui dar aula. Mas nós estamos aqui firme e forte, tá bom? Eu já me programei no hospital para os próximos domingos. Nós faremos a transmissão ao vivo, como usando o Google Meet, como a gente estava fazendo, tá bom? Então hoje eu estou fazendo essa aula gravada. Ela vai ser uma aula um pouco mais sucinta, um pouco mais enxuta. Eu gosto de fazer, quando é aula gravada, eu gosto de fazer um pouco mais curta, tá? Mas é a introdução do que a gente vai estudar. Olha aqui, lembra que eu falei para vocês? Nós vamos estar estudando Cristão Contagiante, Bill Hybels, tá? É um autor super famoso, uma igreja da Yellow Creek, uma igreja super famosa também. E assim, um líder em evidência, né? Ele fala sobre essa questão de ser um cristão contagiante. Eu achei coerente trazer esse livro. A gente vai tentar uma dinâmica diferente e estudar o livro. Por quê? Porque é um tema que nós precisamos trabalhar nesses dias de hoje, certo? Dias assim tão diferentes, com uma rotina tão diferente que a gente está vivendo. Como ser cristão, como trabalhar a nossa missão em Deus de maneira contagiante, né? De maneira de que a gente não venha ficar desanimado e, sabe, a obra de Deus ela continua, o cristianismo continua, independente de pandemia ou não. Então eu queria te chamar rapidinho aí para você pegar papel, caneta e a Bíblia, tá bom? Porque nós vamos fazer o estudo do livro olhando a Bíblia, porque é um livro cristão. Então eu não quero que você fale a feiura de vai estudar livro, né? Não vai estudar a Bíblia. Claro que nós vamos estudar a Bíblia, deixa de feiura, né? Então nós vamos estudar a Bíblia sim. Até porque o livro é só uma diretriz, porque ele cita a Bíblia. Então tudo nós vamos fazer à luz da palavra de Deus, trazendo os textos bíblicos. Por isso que vou mandar as pré-aulas, né? Antes, para que vocês leiam e venham preparados já para a aula, com as leituras bíblicas, porque eu vou usar as leituras bíblicas, tá bom? Então, eu queria ter uma palavra de oração para a gente poder prosseguir para o estudo, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pedir a Deus para que Ele nos abençoe e nos dê graça. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor esse momento de estudo, esse momento de reflexão, que, Deus, essas verdades da Tua palavra, Senhor, possam encontrar pouso no nosso coração, possam ministrar o nosso coração. Pai, no nome de Jesus, que haja mudança no nosso comportamento, na nossa atitude como cristãos, que nós possamos ser contagiantes, Deus, onde quer que nós estejamos, que nós possamos ser luz, onde quer que nós venhamos a ir. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua graça sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida. Deus, nos ajuda a espalhar o Teu Evangelho na face dessa terra, a começar das nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria dar uma ênfase na figura. Eu mostrei isso no domingo, né? Que eu falei que eu ia dar aula. Percebe? Qual fósforo é você, querido? Qual fósforo? Ele coloca aqui, porque imagina que é tudo cristão, né? E tem um aqui que tá pegando fogo. Ô glória, né? Os mais pentecostais vai falar, ô glória. Então ele tá pegando fogo. Isso aqui é uma cadeia de transmissão. Você concorda comigo? Se um pega fogo aqui, ó, todo mundo pega fogo. Então, a gente se deixar queimar pelo movimento que Deus está fazendo em nós, faz com que a comunidade também sinta esse fogo de Deus. E se a comunidade cristã sente esse fogo de Deus de maneira muito próxima, muito rápida, quem vai sentir?
as pessoas que estão à volta, que não conhecem a Cristo, elas também vão ser contagiadas com o evangelho da verdade e da salvação. Então, eu mandei tarefa. A tia mandou as tarefas. Qual foi a tarefa que a tia mandou? Eu mandei para vocês Lucas 15, capítulo todo, do 1 ao 32, tá bom? Pois você vem falar que não tinha texto bíblico. Lucas inteiro, Lucas 15, capítulo 15 inteiro, porque ele era muito, muito importante, tá? Lucas 15 e mandei que mais? Mandei as fotos de 3 páginas do livro para que vocês pudessem ler, não foi isso? Tô vendo aqui que eu mandei, foi isso mesmo. Então eu quero começar com algumas perguntas. Isso é uma dó, tá sendo gravado, não tá ao vivo, porque ao vivo mas você me espera. Vocês me esperam que domingo, no próximo domingo aí vai ter até avaliação. Vai não. Mas vamos rememorar as histórias de Lucas 15. O que as histórias de Lucas 15 têm em comum? Primeira coisa, qual é o valor dos objetos das histórias? São 3 histórias. Quem leu, tá? Agora você tá vendo gravado? Você pode até ter essa oportunidade na sua vida. Nem tudo tá perdido. Você pode me pausar aí agora e ler. Que é muito ruim quando uma pessoa tá falando uma coisa que você não sabe. Então eu tô falando para quem sabe. A oportunidade, quem não sabe pode pausar agora e ler. Mas olha lá, Lucas 15 tem 3 histórias. Elas têm o mesmo perfil. É porque assim, Jesus queria muito que o povo entendesse. Normalmente, presta atenção. Normalmente, Jesus sempre conversava através de parábolas. Era a forma, era a figura de linguagem preferida de Jesus. Era através de parábolas. Né? Então, ele parafraseava, ele fazia as parábolas para as pessoas, né? Eles traziam os princípios do reino de Deus em forma de parábolas. Mas na palavra de Deus toda, você nunca vai ver isso acontecer, como acontece em Lucas 15, porque Lucas 15 era muito importante. Jesus, ele usa 3 parábolas para abordar o mesmo tema. É assim, ele conta uma parábola. Será que eles entenderam? Vai outra parábola. Será que eles entenderam? Vai a terceira parábola. Entendeu? Ele está jogando 3 histórias com o mesmo fundo, com o mesmo pano de fundo, com o mesmo objeto, para que você entenda um conceito básico. E esse conceito básico basicamente é onde se resume toda a lei e os profetas. Quando isso é questionado, qual é a resposta? Mestre, no que é mais importante em toda a lei e os profetas? A gente deveria amar a Deus e o próximo como a nós mesmos. Né? Então, assim, vocês vão ver que vai resumir um desses pontos que Jesus dá essa resposta nessas 3 parábolas de Lucas 15. E aí, eu vou precisar de falar isso mais tarde. Vamos lá, eu quero começar com um livro, porque no livro aborda Lucas 15 com muita propriedade no começo. Gente, eu quero contar algumas histórias, e aí já a gente vai falar mais profundamente de Lucas 15. Ele começa contando uma história muito interessante de um cara chamado Tommy, que é o seguinte, ele era de um grupo de corrida deles, né? E esse cara, ele era o cara assim mais extrovertido que tinha. E ele falou que abordou ele assim, mas de uma maneira muito, sabe? Ele falou, eu queria falar da palavra de Deus. E eu fui abordando ele de uma maneira assim, né? Me tornando amigo, me aproximando dele. E aí ele fala assim, que um dia, olha só, um dia esse cara chega com o braço quebrado para a corrida. E ele falou, ele sabia que eu era pastor, então em tom de brincadeira, ele pergunta assim no meio de todo mundo, você pode orar por mim? E sabe qual foi a resposta desse pastor, que é o autor do livro? Ele falou assim, quem sabe mais tarde, agora eu tenho um versículo da Bíblia para você. Olha que legal. Ele falou isso, porque é tão natural da gente, não é? Quando alguém pede, ora pra mim, você fala, opa, tô orando já. Não, ele falou, quem sabe?
deu uma valorizada, né? Quem sabe mais tarde eu até oro, mas agora eu tenho um versículo da Bíblia para você. Ele tinha corrido no kart e tipo tinha, né, quebrado o braço. E aí ele falou assim, tudo bem, qual é o versículo? Ele falou assim, Gálatas 6:7, diz assim, o que o homem semear, isso também colherá. O cara falou, você tá de brincadeira comigo. É isso mesmo? Ele falou, é. A Bíblia diz que se você quer semear o tipo de semente que você estava semeando ontem à noite, colherá a tipóia que você está usando hoje. Olha o que esse cara fez. Entendeu? Ele usou a palavra de uma maneira muito contemporânea. Pá, jogou no cara. O cara ficou com aquilo ali. Gente, o resumo desse primeiro testemunho é muito legal. Que ele depois foi para a casa dele, pediu uma Bíblia para ele deu a Bíblia, isso passou 2 anos evangelizando. Tem pessoa, e a primeira coisa, cristão, queridão, você tem que entender que é o seguinte, tem pessoa que você vai dar uma palavrinha para ela, assim, ó, às vezes a pessoa vai ver a sua vida, ela vai ter uma resposta e vai converter, mas tem pessoa, essa mesmo que você está pensando, que não. Que ela demora até dar uma resposta. Mas Deus é conhecedor dos tempos e das horas, né? A gente nunca pode cansar de falar. Incessantemente nós precisamos estar anunciando. Mas tem pessoa que não tem a resposta que a gente deseja. E isso não pode ser um motivo de desânimo no seu coração. Você quer saber? Eu vou falar nada não. Cadê? Falei um monte, não ganhei ninguém para Jesus. Isso não pode ser um motivo de desistência na sua caminhada, na sua jornada cristã. Você precisa continuar. Porque tem pessoa que tem tempo de resposta mais longo. Esse cara aqui, 2 anos, e ainda termina assim, ó. Ele fala que, tipo assim, um dia eu vou ser cristão, mas agora eu não tô pronto. Ele fala isso, eu já entendi, eu tô me aproximando. Ele pede uma Bíblia. Entendeu? Então, assim, esse primeiro testemunho nem foi um testemunho de que ele converteu, ficou firme, não. Só de que ele quis a Bíblia, de quis começar a ler, quis ouvir a palavra de Deus. Era um cara totalmente assim, afastado do evangelho. E aí, eu quero compartilhar essa frase com você. Eu vou fazer muito isso. Compartilhar frases do livro. Diz assim, ó. Essa situação que ele viveu com o Tom me faz lembrar de algo que eu sei há muito tempo. Não existe nada mais empolgante